Transmissão ao vivo pro Instagram da peça, mas fiquem tranquilos porque a câmera vai ficar virada só pra gente. Então, em algum momento a gente vai abrir para perguntas, ou se vocês quiserem fazer relatos, contar histórias, não tem problema nenhum, porque não vai aparecer o rostinho de vocês, tá bem? Bom, doutor Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu primeiro gostaria que o senhor falasse um pouco da sua profissão, né? Tipo, como diz o pessoal do Mamilos, quem é você na fila do pão? Quem é o doutor Felipe? Boa noite a todos e todos. Obrigado pelo convite, Mariana. É sempre bom a gente poder falar sobre o tema. E a gente está falando hoje de um tema que há 20 e poucos anos atrás a gente não podia falar. Tinham histórias que, como que lidar com o tema, que poderia ter um contágio e tudo isso. Então, a gente foi impedido de falar e era uma decisão bem pensada, porque na realidade era o medo do efeito Werther, do contágio, que foi um livro do sofrimento do jovem Werther, de Goethe. E então, mas isso lá atrás, em um livro que foi publicado na Europa, impresso, e hoje a gente vem participando temos outras mídias, E isso é muito importante, porque agora nós temos uma mídia que é rápida, que atinge muito rapidamente as pessoas, atravessa o mundo, ela provoca imagens, Então a gente participou da Comissão Parlamentar de Inquérito, dando uma assessoria técnica, Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, porque ela no segundo eixo ela dizia que ela cuidava de crianças e adolescentes, o Estatuto das Crianças e Adolescentes. E aí que são, é importante a gente dizer, que são faixas etárias que ultimamente andam em muito risco de adoecimento na saúde mental e, infelizmente, um aumento absurdo de automutilações e atentados contra a própria vida. Exatamente. Então, isso, na CPMI, Senado, a gente influenciou e foi bom, de alguma forma, porque era uma mudança no Código Penal. O Código Penal é de 1940, então, em 1940 não existia internet. Então, os crimes que aconteciam por divulgação ou indução ao suicídio e tentativas não estavam cobertos pela lei. Como ainda não temos um controle, uma regulamentação, naquele momento a nossa proposta foi ampliar a pena e considerar hoje o crime de indução ao suicídio, quando ocorre o suicídio, um crime hediondo, que tem uma implicação direta, não tem fiança, é prisão imediata, então conseguimos avançar. Agora, falando da fila do pão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Você é médico, originalmente pediatra, não é isso? Isso. Então, agora bem recentemente, num congresso fora do Brasil, alguém me perguntou, mas por que você se meteu nessa história? Eu vinha contando uma história. A história que eu vinha contando é quando eu estava no Instituto Fernandes Figueira. Isso tem a ver com contar histórias, mudar o conteúdo, o rumo das histórias, o conteúdo das histórias. Eu vinha dizendo e era um fato, quando eu estava no final da minha tese, eu trabalhei com 400 jovens com hiperatividade e distúrbio de atenção, eu observei, e tinha várias referências fora, que uma das complicações eram tentativas de suicídio. E aí eu me interessei, mas eu estava no final da minha tese, meu filho estava nascendo, eu disse, não posso nem perder o foco nesse momento. E aí, passado esse tempo, eu comecei a procurar aqui no Brasil, mas ainda tinha pouca coisa. Aí eu fui para os Estados Unidos.
E fui para os Estados Unidos e participei e fui assistir vários debates em centros de atendimento. E os centros de atendimento tinham vários tipos de cuidado. Então, assim, primeiro que o texto, eu ficava muito atento ao texto, porque a gente ouve lá, eu aqui no CBV, participei durante muito tempo como consultor técnico, a gente ouve histórias desse tipo, né? E ao mesmo tempo tinha uma questão também, isso eu vi fora daqui, que era quando a gente pode localizar se alguém está num momento ligando e está dizendo, eu vou tirar minha vida. Você poderia usar, hoje em dia, facílimo, o identificador. E a discussão era, mas se a gente fizer isso, perde-se a confiança nesse canal. Né? E também tinham outras questões, que eram, por exemplo, assim, algumas regras internas fora daqui. Depois de um tempo, 10 minutos, a gente chega e diz, olha, eu vou, vamos terminar a conversa, você liga uma outra vez e tal. E aí o que acontecia? As pessoas chegavam e diziam, eu vou desligar, mas eu vou tirar minha vida depois. E aí você não podia desligar, você tinha que continuar com a história. Bem, por que essa questão? Na realidade, quando eu agora, bem recentemente, eu acho que isso tem uma importância, assim, me acendeu muito a questão que você falou da cultura, e a gente agora está procurando, através da Lei Rouanet, apoiar experiências culturais, da arte, particularmente, do teatro, porque eu acho que a gente atinge muitos jovens. E o Kaique Boticário fez uma peça baseada num texto de Marx, que era sobre o suicídio, e os jovens vinham assistir. E a nossa experiência também é que, assim, alguns pais que perderam seus filhos por suicídio disseram, eu queria fazer alguma coisa, eu quero ajudar de alguma forma. Já que eu não tenho como reverter a minha perda, eu quero transformar isso talvez em preventivo para que não aconteça com Exatamente, não quero que outros pais passem por esse tipo de coisa. Então isso a gente está pensando bastante nessa questão, estamos correndo atrás, basicamente estamos tentando trazer algumas experiências, e uma delas muito importante, baseada no trabalho de Albert Camus, o mito de Sísifo. Sísifo é aquela figura da mitologia que está subindo uma montanha e com uma pedra, e quando ele chega lá em cima, a pedra cai, rola, e ele tem que começar tudo de novo. Camus escreveu sobre o suicídio, escreveu sobre o homem revoltado, mas ele escreve e ele diz que esse jovem que está subindo com a pedra, ele acredita assim, ele vai encontrar, ele vai ser feliz. A pedra nunca é a mesma, com os obstáculos da vida, né? O caminho nunca é o mesmo, e então a pessoa tem as condições, com suporte, com apoio, particularmente tendo alguém que escute e que alguém possa falar. Isso essa coisa esse mito, né, do Sísifo, para a gente trazer um pouquinho aqui para a peça, para talvez ficar mais fácil para a compreensão, né? A gente poderia dizer, por exemplo, que tem um pouco a ver com o que a Michelle, que é a nossa adolescente, fala, quando ela diz, você sabe como é difícil ter 16 anos hoje em dia? Eu tenho que ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito, o namorado perfeito, comprar tudo que está na moda, postar todas as comidas, todos os lugares, seguir de volta, trocar likes, fazer dancinha no TikTok, ganhar seguidores, imitar todas as blogueiras, ver todos os tutoriais. E ela fala, é tanto tudo e não adianta nada. Então eu acho que isso não é uma exclusividade dos jovens. Eu acho que o mundo moderno hoje em dia, acho que para todo mundo é um pouco assim, né? É essa sensação de que a gente é cada vez mais demandado, né? Que tudo nos exige cada vez mais produtividade, cada vez mais alcance das coisas, e
a sensação é que quanto mais você faz, e ainda assim não é suficiente. Ainda assim não se alcança essa tal felicidade. Tem um pouco a ver? Pois é, eu acho que tem sim, e tem uma outra coisa que você está falando, está me lembrando. O tempo. A gente, para ter experiência na vida, precisa de tempo. A experiência se dá através do tempo. E cada vez com menos tempo, menos possibilidade da experiência. A experiência deixa de ser única, de cada um. Ela acaba sendo imitada, tentando imitar a experiência do outro. Né? E não é assim. A experiência ela é muito única, como as histórias são muito únicas. E aí, voltando, eu mudei minha história também. Tá? Eu mudei minha história e foi através da cultura, da arte, através do filme Eu Ainda Estou Aqui. Tá? Eu fui um preso político aos 21 anos, sequestrado, preso e torturado numa instituição do Estado brasileiro, sou um anistiado político, mas também me lembro quando recebi a minha anistia política, eu me emocionei no momento que o Estado brasileiro pedia desculpas. Depois desse filme, e esse filme mexeu com muita gente, eu pensei, mas peraí, o Estado brasileiro tem nome e sobrenome. Não podemos ficar nessa abstração camisiana de que é o Estado que vai e me pede desculpa, viu? E pronto. Não. Porque, independente do tema político da época, aquele período foi um período de muitas histórias, que afetou muita gente. Afetou muita gente e a conversa que eu tenho com meus amigos também é no sentido assim, mas não foi em 84 que acabou, nós ainda carregamos isso. Os traumas, as coisas. Trauma, a história, né, disso tudo. E eu me lembrava muito da história, né, uma história do meu filho que fazia teatro numa escola de São Paulo, e quando ele saiu, como é que é? Em São Paulo, Wolf Maia, exatamente. E aí ele chega e diz para a diretora do colégio, da escola, não, eu estou fazendo uma outra faculdade, eu não posso e tal. Aí ela diz, você vai sair do teatro, mas o teatro não vai sair de você. E eu atualmente estou escrevendo sobre a prisão. Então, por quê, como e de que forma que isso pode ajudar outras pessoas, né? Então, eu acho que a ajuda que a gente pode ter, primeiro, não podemos ter nem tabus, nem mitos em relação à questão da saúde mental. As pessoas, né, vão... Ainda existe um pouco isso assim, né? Ainda existe muita vergonha, muita ressalva de muitas pessoas de falar dos seus adoecimentos. Em compensação, quando o primeiro fala que está medicado, todo mundo diz que está junto, né? Eu também, que bom. Mas essa questão especificamente do suicídio, ainda existe um pouco isso, né? De não pode falar porque senão pode influenciar alguém. Se eu não me engano, existe até uma legislação no jornalismo de que não se pode dizer como foi, que realizou o suicídio e tal. Isso faz parte E é curioso, digamos assim, porque ao mesmo tempo que ainda tem muitas ressalvas para falar, e eu sei que isso tem motivo, o próprio CVV usa um slogan que é falar é a melhor solução, né? Porque muito se diz sobre a importância de botar para fora se você tem ideias autodestrutivas. E às vezes a gente não fala, e no campo da fantasia tudo é possível, né? Então fala-se muito sobre a importância de, por mais absurdos que sejam os seus pensamentos, que você possa ter alguns lugares de confiança onde falar sobre essas coisas, porque tira do plano da fantasia e eu acho que ao invés de estimular, faz justamente o contrário, né? Pois é, Maria. É falar e ser escutado, né? Eu estava me lembrando de uma história de uma jovem mulher que fez uma tentativa de suicídio e ela tinha ido, porque é muito comum, e a gente tem estudos, 40% das pessoas vão ao médico até um período de 1 mês antes da tentativa. Então, as pessoas procuram ajuda, vão falar, mas elas não falam exatamente as ideações.
Então, eu me lembro dessa jovem que ela disse: eu fui ao médico, no ginecologista, e disse que eu tinha uma dor que começava aqui, percorria o corpo inteiro. E aí o profissional, né, infelizmente, não escutou e não conseguiu enquadrar aquela dor dentro do seu manual e disse: você não tem nada. Mas se uma pessoa está dizendo: eu estou com uma dor, e você diz que ela não tem nada, está negando. Não tem nada fisiológico, né? Ela está dizendo, ela procurou aquele profissional porque ali que ela achou que deveria seria ele que poderia ajudar. Tivemos também, a gente durante o congresso fazemos um encontro de sobreviventes, que são pessoas que perderam parentes, amigos, por suicídio. E aí eu me lembro de uma história que um jovem estudante de psicologia chega e conta que foi procurou um padre. Chegou no padre e contou a história, disse que ele estava pensando, ele disse: é porque você não tem Deus no coração. Ele saiu. Ele saiu, não ajudou, a porta não estava aberta. Né? Ele podia ter aquilo tudo que o padre estava pensando, quer dizer, poderia ter sido feito de uma ou outra forma, né? Não sair, a pessoa sair uma. Né? Então, a gente tem ouvido muita história, né? Durante a pandemia de Covid-19, temos muitos profissionais de saúde por suicídio. Sério? É. Pois é. E às vezes eu atendi alguns que me ligavam de algum ponto do Brasil e aí você pode atender meu irmão, ele é um enfermeiro, ele controla leitos de UTI de Covid. Controlar leitos de UTI de Covid era uma coisa muito pesada. Era muito sofrimento, era ter que cuidar das questões administrativas. Quem morreu ou não, né? Imagina Exatamente. um profissional de saúde que faz um juramento, né, de zelar pela vida das pessoas e você está numa situação de estresse, como foi a pandemia, que quase você tem que decidir. Tem um respirador, para quem vai, né? Exatamente. E aí, e medo, né? Porque a pandemia, eu percebi, tanto nos profissionais quanto nos clientes, que o medo estava ali, presente em todos. Só fazer uma ressalva aqui, que muitos de vocês talvez não saibam, esse espetáculo ia estrear em janeiro de 2020. E eu quebrei a perna 6 dias antes da estreia, com turnê marcada, tive que fazer uma cirurgia, fiquei 50 dias sem botar o pé no chão, desmarca tudo. Mas no fim das contas foi um aviso prévio da pandemia, né? Que logo em seguida começou a pandemia. Se eu tivesse estreado, eu não ia conseguir dar continuidade. E eu falo que no fim das contas foi a melhor coisa que aconteceu para a peça, porque a gente acabou estreando em 2022, ou seja, a gente já tinha passado a pior fase da pandemia. E aí eu acho que a peça ganhou outra profundidade para as pessoas, porque quem achava que depressão, que ansiedade era falta de Deus, né? Quem não via a questão da saúde mental como uma coisa real, né, e importante, depois da pandemia não teve jeito, porque na pandemia acho que todo mundo sentiu minimamente uma ansiedade, um pânico, uma depressão, porque está isolado, porque não está com as pessoas, né? A frustração dos nossos planos, né? Todo mundo com 1000 planos que se dissolveram na nossa frente e que a gente não tinha perspectiva de voltar a realizar. Então, no fim das contas, a melhor coisa para o espetáculo foi estrear em 2022, pós-pandemia. Então, mexeram nas estruturas das famílias todas, né? Porque tiveram mortes e perdas financeiras grandes, perdas de sustentabilidade. E mortes muitas vezes sem a possibilidade de elaborar o luto, porque não tinha nem como fazer a despedida, né? Para muitas pessoas esse ritual da despedida ali, do velório, é importante para conseguir materializar, né, essa perda. E na pandemia muita gente não pôde sequer fazer isso, né? Então, voltando a essa história, porque eu
passou de pânico, ficar uma semana atendendo o caso de um profissional de saúde que estava ali todo dia. Ele me dizia assim: você não vai mudar minha opinião. Eu disse: tá bom, eu não vou mudar a tua opinião, mas vamos conversar, porque é preciso conversar. E a gente pode conversar também durante a semana inteira. Então, quando no outro dia ele já estava me atendendo, né? Porque eu atendia ele e ele me atendia. Então, eu dizia: ele querendo conversar. Aquele planejamento que ele fez, que tinha um planejamento, e eu dizia assim: eu sei que você tem acesso a medicamentos. E ele me dizia: do meu lado aqui, direito, esquerdo, eu tenho os remédios que o psiquiatra me passou, e do lado direito tem os medicamentos que eu vou utilizar. E eu perguntei assim: bem, quando que é o pior momento, né, para você? De manhã, quando eu acordo, que eu vou ter que enfrentar um dia inteiro. Os meus piores momentos também, momentos de ansiedade, de depressão. Se acordar, parece que cai um caminhão de coisas na sua vida. E você vai ter que montanha. E aí eu dizia assim: olha, vamos fazer uma coisa. Ele sempre dizia: você não vai mudar minha opinião. Você não vai. Eu disse: tá bom, eu não vou mudar a sua opinião. Você tem um direito seu, faz parte. Você tem um total arbítrio sobre isso. Mas vamos fazer uma coisa: se de manhã, que é pior, que tal jogar esses medicamentos que estão à direita, que você sabe que você pode pegar outra vez e jogar fora no lixo? E aí, porque se no impulso, se no momento que você pensa e repensa e tal, você sentir, bem, não tem ali um medicamento, não vai ser pelo impulso. Por quê? Porque não é só depressão. Vários casos de suicídio também por um determinado impulso. E eu acho que os profissionais de saúde, eles podem ajudar muito, e a experiência que a gente tem tido nesses encontros de sobreviventes, quando um colega psiquiatra da Unicamp, ele disse: eu já perdi pacientes, eu já tive paciente que se suicidou. Uma mãe que estava na plateia disse assim: doutor, o senhor acabou de tirar um peso de cima de mim, porque eu não conseguia levar meu filho no psiquiatra. Quer dizer, mesmo que eu tivesse levado, poderia ter acontecido isso. E tem uma outra colega, professora da USP, psiquiatra também, que chega e, quando faz suas palestras, ela diz: eu tenho transtorno bipolar. Quer dizer, quando um profissional de saúde que tem uma experiência, que é reconhecido, fala do seu transtorno, ele ajuda. Sim, porque mostra que ninguém está imune, né? Assim, que na verdade, se você é humano, você está suscetível a ter esse tipo de coisa, né? Porque é isso, a nossa tendência é achar que só acontece com a gente, né? Que só a gente que sente, né? Ou então que a vida do outro, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de redes sociais, que a gente, né, olha lá, a gente acorda 5 da manhã atrasada para se arrumar para ir pro trabalho, abre o Instagram, tá a musa fitness já de cabeça para baixo nas Maldivas, com a barriga branquinho, e aí a gente acha que a nossa vida é horrível e fala: nossa, ela nunca vai ter depressão, e a gente não faz a menor ideia do que está por trás daquele clique dos milhões, das milhões de curtidas, né? E aí uma vez eu ouvi: depressão não dói no que sobra, dói no que falta. E para todo mundo pode faltar alguma coisa, né? E outra frase que a Ediane Ribeiro, que é uma psicóloga que participou com a gente do bate-papo, também falou, que aprendeu com alguém, que o que sobra não substitui o que falta, né? Quantas vezes a gente se pega cometendo certos excessos na tentativa de suprir alguns vazios nossos, mas na verdade o que sobra não substitui o que falta. Então, quão importante é a gente falar sobre isso, a gente dizer que ninguém está imune mesmo, que questões de saúde mental não escolhem idade, não escolhem gênero, não escolhem orientação sexual, não escolhem classe social. Claro que a gente precisa também ter consciência
de que alguns fatores colocam as pessoas em maior vulnerabilidade, em maior risco, né? Porque quando muita gente fala assim, né? Porque depressão é coisa de rico, pobre não tem depressão. Não é que pobre não tem depressão, é que realmente às vezes ele vive numa situação que ele sequer tem o direito de perceber o que está acontecendo com ele. Porque na luta pela sobrevivência, essa pessoa não tem a possibilidade de desacelerar, de parar, de deixar de trabalhar, mas não quer dizer que não tem ali uma questão de saúde mental. E a gente sabe, sim, que, né, os adolescentes, as pessoas, né, da comunidade LGBT, as pessoas negras, pelo próprio estigma social, pelas próprias dificuldades que enfrentam na sociedade, acabam sendo mais vulneráveis porque a luta delas acaba sendo muito maior. Né, não podem existir. Oi? Não podem existir. Exatamente. Né? Às vezes a família, que deveria ser o primeiro lugar de acolhimento, o primeiro lugar onde se pode falar das suas vulnerabilidades, é a primeira que vira as costas, que rejeita. Né? Pois é. Né? E depende muito também das estruturas familiares, né? Porque é preciso poder escutar. Né? E é preciso, às vezes, né, dentro de uma estrutura familiar, tem determinadas questões, e isso ocorre bastante com a população LGBTI+, não há espaço para essa fala. Né? Então, e isso a gente vê vários e vários casos, né, de tentativas de suicídio nessa população. Porque não tem esse espaço, ou alguma coisa aparece na rede da internet, e particularmente em cidades pequenas ou médias, isso viraliza de tal forma que as situações ficam insustentáveis, né? Então, por conta disso, o suporte, eu sempre pergunto, né? Quem você, às vezes você conversa com seu pai, conversa com a mãe, mas às vezes não é conversar com o pai ou com a mãe, com quem você pode conversar mais? Né? Pode ser o vizinho, pode ser um tio, pode ser qualquer... Você se sente confortável. Confortável, que dá para você falar. Então, nesse sentido, agora, é importante também a gente poder, não é só ter a experiência, mas a gente escutar, porque as histórias são muito subjetivas, são histórias de cada um. A gente tem que respeitar as histórias de cada um como história, não colocar tudo dentro de um rótulo, rotular. E querer resolver o problema do outro, né, gente? Porque muitas vezes a gente não ouve, a gente quer ouvir o relato do outro já querendo apresentar uma solução. E, na verdade, a vida do outro, às vezes, é tão diferente da nossa que não adianta a gente dizer o que a gente faria se estivesse naquele lugar. Às vezes, a mera escuta já é a escuta acolhedora, ainda que você não apresente sugestão. Às vezes, a pessoa só precisa falar, como disse Jesuíte, né? Tipo, ela só precisa falar. E precisa falar muito, precisa falar muito. Que às vezes as pessoas não conseguem se expressar, não conseguem colocar para fora. Não entende o que acontece internamente, também, mesmo que tenha abertura para falar e a pessoa ser chutada, ela não entende. A nossa geração é uma geração que não foi alfabetizada emocionalmente, né? A nossa geração está ferrada, né? Porque todo mundo. A gente tem mais ou menos a mesma idade, Flávio? Acho que sim. 45, né? É uma geração que não tinha isso, né? Era a geração do. Engole o choro, né? Eu não apanhei dos meus pais. Na minha família a gente não faz assim. Eu apanhei dos meus pais e eu tô aqui. Como se isso não ficasse marcado na gente de alguma maneira, né? Então a gente tardiamente está aprendendo a olhar para essas emoções, a entender as marcas que certos comportamentos deixaram, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Então é isso, muitas vezes a gente não se conhece, né, para conseguir falar. A nossa geração a gente ainda consegue ter, né? Mas os mais velhos, nossos pais e tal, eu acho que eles se prendem de uma forma assim. Dessas histórias aqui da peça, alguma te pareceu alguma história real que você conhece? Várias pareceram reais. Várias, né? A da jovem, a do casal, né? Prudêncio. É mesmo?
quê? Porque, na realidade, eu atendi um senhor que ele entrou em falência e aí ele disse que queria, não, como que meus filhos vão me ver? Era uma questão da imagem, né? Então eu tive que ficar negociando com ele dentro de um quarto com uma arma e eu do outro lado da porta. E aí primeiro que a gente tem que saber assim, que tudo pode acontecer, tá? Que está muito tranquilo em relação a essa conversa, tem que estar ouvindo bastante. E também tem que ter alguns insights, né? E eu, nesse caso particularmente, eu vi assim, a preocupação dele era os filhos. Como é que eles vão ver? Eu construí tudo isso e agora tudo isso desabou. E aí eu disse assim, você pelo que eu vi, você ama seus filhos, você está muito preocupado com eles. E se você fizer esse ato, vai ser muito pesado para eles conviverem com isso. E essa foi a chave, foi o gatilho para ele abrir a porta e passar. Mas nenhum de nós vai chegar nesse momento extremo que a gente não quer isso, né? De ficar na porta negociando com alguém. Essa é a minha pergunta, assim, porque nós somos jesuítas, nós não somos preparados para isso, certo? Menos Marina, talvez. Mas assim, né? Nós estamos no lugar de gente leiga, a maioria de nós. Alguém tem algum psicólogo aqui? Sim, olha, maravilhoso. Psicólogos e médicos. Mas nós que não somos nem psicólogos nem médicos, somos apenas pessoas empáticas com a sua saúde mental alheia. Como que a gente sabe qual é o limite para a gente ajudar, para a gente ser acolhedor, para a gente ouvir, mas para a gente não botar a pessoa em risco pelo nosso desconhecimento da situação? Porque imagina, se sou eu nessa situação aqui, eu vou com certeza. Então, assim, como que a gente consegue identificar, assim, qual é o limite? Olha, essa pessoa aqui eu consegui ajudar como amiga até aqui. A partir daqui, ele precisa de ajuda profissional. Então, primeiro que a gente tem sempre defendido que a questão do suicídio é uma questão de toda a sociedade. De toda a sociedade. Então, e que sempre alguém pode fazer alguma coisa. Numa unidade de saúde, sempre que alguém chega, a gente já fez treinamento com seguranças, porque as pessoas vão ficar ali esperando, pode conversar. Então, treinar as pessoas a escutar, porque além da dificuldade das pessoas falarem, né, trouxe, existe a dificuldade também das pessoas escutarem, de escutarem o que o outro o pouco que o outro está falando e usar e perguntar. Se a pessoa tem dificuldade de falar, pergunta. Usa a pergunta como uma possibilidade para aquela pessoa. Isso é sempre importante. Inclusive, isso é a técnica do CVV, não é? CVV, quando a gente foi fazer a peça, eu conversei com um voluntário do CVV. E aí ele dizia que a pessoa do CVV, ela não pode aconselhar, ela não pode dizer, não faça isso, a sua família te ama. Você não sabe. Né? De repente, a pessoa não se sente amada pela família. Então, funciona principalmente como um espelho, né? Eu tô vendo que você está se sentindo muito sozinho. Você quer falar um pouco mais? Tipo, ela vai fazendo perguntas para fazer a pessoa conseguir se abrir, né? Porque isso acaba sendo técnicas que a gente utiliza em situações de conflito, né? Tentando que a pessoa possa falar a respeito dessas situações, né? Então, eu acho cada vez mais assim, porque o profissional, quando a gente começou a trabalhar, tinha pessoas que diziam, não, eu não quero atender pacientes com esse problema. Eu disse, mas se você é um profissional de saúde e não quer atender, quem são aqueles que irão atender? Apesar de que a gente acha hoje que tudo tem um efeito. Toda conversa, todo diálogo tem um efeito, né? E isso a gente viu. Não pode fortalecer determinados mitos e tabus. A gente teve uma experiência numa unidade aqui no Rio de Janeiro, que chefiou o ambulatório do Instituto Felipe Neto. E lá a gente montou um núcleo de atenção ao suicídio. E o primeiro caso que chegou lá, quando a gente montou, uma jovem, que ela tinha tido um conflito, sim, com o namorado e tal, não sei o quê,
Mas ela fez um método grave. E ela foi atendida numa unidade de saúde quando disseram, não, vamos te transferir para o Pinel. E aí ela disse assim, eu quis matar, mas eu não sou maluca. Então, eu disse, olha, a gente tem que trabalhar essa questão, né? Essa questão do estigma. Por que as pessoas vão chegar e dizer, eu preciso de um horário, eu preciso de um dermatologista. Mas ao psiquiatra não é só por causa do estigma, é porque dentro das instituições tem estigmas. Né? Eu conversando, dando palestras no Estado-Maior do Exército, vários militares disseram, a gente tem problema, porque se a gente entra na nossa ficha, que a gente fez uma consulta psiquiátrica ou está tomando medicamento, nós podemos correr risco de não sermos promovidos. Só então terminando, e essa é uma situação muito crítica, e eu ouvi de muitos militares que são removidos para regiões distantes, com as suas famílias, né, e isso era uma coisa muito complicada para eles, porque eles diziam, mas eu estou sendo removido, eu sou um militar, mas minha esposa não é um militar. Aí ela vai lá para Cachoeirinha, na boca do cachorro, lá na fronteira, ou um filho adolescente que não quer, mas tem que ir. Então eles passam por conflitos grandes e tem esse desafio, né? E que de alguma forma ano passado eu tive fazendo uma palestra no Estado-Maior e foi muito interessante, porque eu ouvi, desde 2000, né, as mulheres entraram nas Forças Armadas e isso provocou uma mudança. Eu disse, provocou realmente, porque senão eu nem estaria aqui falando sobre esse tema. Então a entrada das mulheres nas Forças Armadas criou situações reais de convívio que antes eram vividas sempre só com o homem sendo transferido, a esposa acompanhando, o filho adolescente, porque o filho pequeno eles conseguiam carregar, e o filho adolescente era uma grande dificuldade. Tem muitas situações, são muitas situações, e eu acho que os profissionais, eu sou médica, eu tenho 81 anos, trabalhei 35. Eu peguei a época que começou a AIDS. Nessa época eu tinha vários, eu trabalhava numa empresa e eu tinha vários pacientes. Alguns cometeram suicídio, outros morreram pela doença. Eu fiz palestras no Brasil inteiro a respeito disso para explicar, porque ninguém sabia o que era. O que eu acho que faltava, eu acho que ainda falta, é o preparo dos profissionais de saúde, médicos, do psicólogo, ele está dentro do ramo dele. O psiquiatra, hoje em dia, talvez ele tenha a sensibilidade de ter um psicólogo para tratar dele. Porque normalmente você vai no psiquiatra, ele passa um remédio e você vai embora. Eu acho que ainda continua assim, embora o tempo já tenha passado. Mas, então eu acho que falta o preparo. Você participando de palestras, mas é né? Ou são tantas necessidades que isso tinha que ser colocado de uma outra forma. Eu não sei qual seria a forma, mas eu mesmo tenho um caso de uma menina que é minha filhada, vamos dizer assim. A família não entende. A menina já falou várias vezes que queria morrer. E vou fazer o quê? Levou para o psicólogo, está lá no psicólogo, mas ela continua falando que quer morrer, porque o cabelo dela é ruim, porque não sei o quê. Mas é isso? É o cabelo? É o quê? Né? Então, é muito difícil essa situação. É muito complicado. Só para ganhar a mente do psicólogo, basicamente dizer que está 25 anos de
adianta tratar só o sintoma, né? Tem que tratar a causa. Você vai usar a medicação para a vida inteira e aquilo vai estar latente em você de outras formas. Às vezes muda um pouquinho o endereço, mas ela vem. Então as coisas precisam ser tratadas em conjuntos. Mas a gente tem que entender que no serviço público, infelizmente, isso não acontece. Então, quem tem um funcionário em casa que sabe que está passando por problemas e faz uso de medicação psiquiátrica, cara, a medicação psiquiátrica, de maneira geral, é muito barata. Né? A maioria dos médicos está no serviço público de medicação de R$ 38, R$ 40. Mas a pessoa não tem dinheiro para comprar. Não entende que precisa usar continuamente. Porque eu começo a ficar bem em 3 meses, aí eu pago. Tudo vai se perder. E a gente pode falar disso, olha, eu psiquiatra não é coisa de maluco. Usar medicação psiquiátrica é muito necessário. Eu também uso, fulano também está tudo bem. É isso que a gente pode fazer, eu não sei se não precisa ser um profissional. Isso é uma maneira de ajudar, no meu ponto de vista, na minha realidade, imensamente ao outro. Principalmente ao outro que tem um olhar menos favorecido sobre as coisas. Obrigada, Obrigado. Adriana. Eu vou te ouvir e vou pedir palavras finais para o Felipe, porque a gente já estourou o tempo. Eu só queria ressaltar a importância de outros espaços, além dos lugares de saúde mental, como a arte. Está abrindo espaço para essa palavra, gerar. Não é uma questão só de saúde mental, é uma questão de saúde social. E é na sociedade que a gente vai cuidar disso. Né? Eu acho que isso que vocês estão fazendo é uma coisa necessária e todo mundo que está aqui, de alguma forma, também pode dar sua colaboração no lugar que está. Né? Obrigado. E voltando ao que a colega estava falando, assim, primeiro que eu acho que é um trabalho quase que eterno. Né? Quando a gente diz que atinge toda a sociedade e tem vários determinantes que influenciam, a gente está chamando vários setores da sociedade para apoiar. Em relação à questão da formação dos profissionais, bem, 75 anos, me formei aqui no Rio de Janeiro, mas assim, me formei aqui e a gente tem, eu pensava, a gente não tem aula, não se fala sobre o tema do suicídio. O suicídio ficou invisível na sociedade. A gente está tentando quebrar essa barreira, né, de várias formas. Mas ele fica invisível na sociedade e invisível dentro das faculdades também. Nós fazemos um congresso a cada 2 anos. O último em Brasília, no ano passado, nós tivemos 700 pessoas inscritas, profissionais de várias áreas. É assim, né, que a gente vai ganhando, influenciando. Um quinto da população é nas forças de segurança, bombeiros, militares, policiais militares, forças do exército, por conta dos bombeiros, porque eles são muito atuantes em determinadas situações, e eles hoje têm várias técnicas de intervenção, e as forças militares, porque ocorre suicídio nas forças militares, com muita frequência. Menos divulgado por conta, inclusive, das aposentadorias e várias outras questões. Então, nós fizemos esse congresso. O próximo nós vamos fazer em Petrópolis, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, e nós estamos fazendo agora, pela primeira vez, um congresso nacional de prevenção do suicídio dentro de uma faculdade de medicina. Isso tem um impacto, isso influencia. Isso influencia, porque não é as pessoas dizem, vamos ao Ministério da Educação para pedir para mexer nos currículos, mas é por dentro que a gente tem que mexer, é por dentro das faculdades, é ganhar pessoas, profissionais, professores que vão fazer advocacia e vão colocar dentro dos currículos isso. Então, hoje, diferente de 30 anos atrás, a gente está conseguindo, é pouco. Está sendo bem divulgado isso aí? Tem que ser muito bem divulgado. Não, nós estamos há 1 ano. Há 1 ano do Congresso. Nós estamos há 1 ano do Congresso. Vamos começando hoje. Vamos divulgar bastante. Uma coisa agora, que de repente eu já estou aposentada, já faz uns anos, mas eu iria. Porque
sou médica para sempre. Nós somos, o psicólogo é psicólogo para sempre. Eu me aposentei, mas eu continuo sendo médica. Na pandemia eu atendi muita gente, no telefone, mas eu atendi. E depois eu fui entubada. Entendeu? Mas eu atendi por causa dos estudos, vamos estudar juntos. A gente renasce nessas ocasiões, sabe? A gente não desiste nunca. Não pode. Não pode desistir nunca. Nada é empecilho para que a gente continue a ajudar o outro, porque foi essa a nossa missão. E quando nós fizemos o nosso juramento, foi para sempre, até o nosso fim. E, graças a Deus, está melhorando. Gente, a gente precisa encerrar de verdade. Doutor Felipe, muito obrigada. Sua água, que deve estar até com sede. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo pra vocês. A gente está desmontando o cenário aqui atrás. Eu não sei se vou expulsar vocês, eu vou mudar de roupa. Se alguém quiser esperar um pouquinho ali, eu vou mudar de roupa rapidinho e falar com vocês lá fora. Se eles me expulsarem,